Olá, como vai? Espero que você esteja bem. Nesta aula, vamos tratar de um método para determinar o fluxo e, consequentemente, o custo de uma rede logística. A ideia é eu fazer uma apresentação do método e depois você terá a oportunidade de realizar um exercício prático. Este exercício, eu quero lembrar, além de valer nota, também serve como base para que eu estabeleça a presença nesta aula não presencial. O método de aproximação de Vogel é um método desenvolvido para se chegar de maneira rápida a uma solução. Observem que a heurística utilizada não necessariamente garante que você encontre o custo ótimo, ou seja, o menor custo possível. É por isso que ele tem esse nome, método de aproximação de Vogel. No entanto, é um método deficiente por ser rápido de ser utilizado quando não se tem um software específico à disposição. Bem, a primeira atividade é criar uma matriz que será utilizada para desenvolver o método de aproximação de Vogel. Vamos entender essa matriz que nós temos aí. Vejam que são apresentados na parte esquerda da matriz 5 pontos de origem, com suas respectivas ofertas. Estes pontos de origem podem ser fábricas, podem ser centros de distribuição, enfim. Neste caso aí eles são apresentados como sendo centros de distribuição, CDs. Temos também 5 destinos com suas respectivas demandas. No caso deste exemplo aí são atacados. Observe que os custos também estão identificados na planilha. São os números menores. Cada um desses custos representa uma unidade financeira qualquer. Muito bem, depois de criada a matriz, nós aplicamos os passos que são necessários para a gente obter o resultado usando o método de aproximação de Vogel. São 6 passos muito simples. O primeiro deles é identificar os 2 menores custos. Isso a gente vai fazer em cada linha e em cada coluna da matriz. Feito isso, vamos subtrair um valor do outro. De novo, vamos fazer isso em cada linha e em cada coluna. Depois basta identificar qual é o maior valor resultante dessa subtração. Identificar nesta linha ou na coluna em que este valor for encontrado, qual é que é o menor custo, e aí a gente vai alocar o máximo possível de produtos a esse local, a essa intersecção. Não podemos esquecer de subtrair os valores de oferta e demanda assim que a gente realizar essa ação. Depois basta eliminar a linha ou a coluna zerada, ou seja, aquela coluna que foi completamente atendida. Se um ponto de origem não tiver mais oferta, ele é zerado. Assim como se um ponto de destino não tiver mais nenhuma necessidade, ou seja, ela já foi atendida, ele também deve ser zerado. Feito isso, voltamos a fazer o procedimento 1. Lembrando, quando, após a subtração dos menores valores de custo, os menores custos, a gente encontrar 2 valores iguais, precisamos identificar qual deles irá proporcionar o maior valor resultante de custo da matriz. E é este que será, então, escolhido. Vamos agora realizar isso na prática. Nós vamos realizar um exercício em conjunto. Vejam, aí está a nossa matriz já desenvolvida. À esquerda temos as ofertas e na linha de baixo todas as necessidades de cada um dos 5 atacados. Estão lembrados do passo 1? Muito bem. Precisamos identificar os menores valores de custo em cada linha e em cada coluna. Vejam ali, na primeira linha, identificamos o custo 3 e o custo 2 como sendo os menores. A subtração de um pelo outro resulta em 1, que é aquilo que a gente tem em laranja, lá na direita da planilha. Também vamos fazer isso na primeira coluna. Vejam, os menores valores da primeira coluna são o 3 e o 1. A subtração de um pelo outro resulta o valor 2, também laranja na parte de baixo da matriz.
Se a gente for identificar os demais menores valores de custo e fazer a subtração, nós temos isso dali. Vejam, na segunda coluna, ou seja, no atacado 2, nós temos como resultante o valor 1, no atacado 3 nós temos o valor 0, no atacado 4 o valor 2, no atacado 5 o valor 1. Na primeira linha, lá em laranja, nós já tínhamos obtido o valor 1, depois obtivemos o valor 1 novamente, valor 1 na oferta C, no ponto de origem C, no ponto de origem D o valor 1, e por último, na última linha da nossa matriz, lá no CDE, no ponto de origem E, nós encontramos o valor 3. Eu não sei se vocês estão lembrados, o que a gente precisa fazer agora é encontrar qual é o maior valor resultante dessas subtrações. Bem, se você pensou em 3 lá na última linha, ou seja, lá no ponto de origem E, você acertou. Este é o maior valor resultante dessas subtrações. Muito bem, feito isso, vocês devem estar lembrados dos passos, nós precisamos identificar, então, aonde nós temos nesta linha o menor custo. E aí, claro, o valor será 1. Vejam, na primeira coluna, lá na intersecção do ponto de origem E para o atacado 1, nós temos o menor custo possível, ou menor custo neste caso. Feito isso, nós vamos precisar alocar para este local a maior quantidade possível de produtos. Qual é esta quantidade neste caso? Vamos pensar um pouco. Muito bem, se você pensou em 9.000 unidades, você acertou. Porque, afinal de contas, mesmo este atacado 1 precisando de 15.000 unidades, o CDE só consegue enviar 9.000. É por isso que o valor máximo possível nesse caso é 9.000. Não esquecer de considerar o seguinte, vejam, neste caso, eu zerei a quantidade possível de ser enviada, enfim, de ser fabricada pelo ponto de origem E, pelo CDE. No entanto, lá no atacado 1, que precisava de 15.000 unidades, eu só enviei 9.000. Por isso, vejam, ele ainda precisa receber 6.000 unidades. Muito bem, vamos seguir. Vejam que naquela projeção dos passos eu coloquei uma observação dizendo que nós devemos zerar a linha atendida. Neste caso, não tem mais nenhuma possibilidade do CDE enviar alguma coisa para qualquer outro dos atacados, porque a sua oferta já foi totalmente utilizada no atacado 1. Portanto, esta linha ela é zerada. Neste caso ali, eu representei ela, essa eliminação da linha, eu representei com uma cor cinza. Vocês podem observar ali. Muito bem, feito isso, nós vamos voltar ao passo 1, ou seja, voltamos a identificar em cada linha e coluna restante, observem bem, restante, qual é o menor custo e o resultado é este daí, vejam. Nós temos na coluna 1 os valores 3 e 3, na coluna 2 o valor 1 e 2, consequentemente, ou na sequência, no atacado 3 o valor 2 e 2, no atacado 4 o valor 1 e 3 e no atacado 5 o valor 3 e 2. Se a gente for realizar as subtrações, pessoal, nós temos os valores que estão aí apresentados na nossa matriz. Muito bem, neste caso, qual é o maior valor resultante das subtrações? Se você pensou em 2, acertou. Na coluna do atacado 4, né, foi onde eu encontrei o maior valor resultante, que é 2, que está ali em vermelho, representado na cor vermelha. Estão lembrados do que a gente faz agora? Muito bem.
precisamos identificar na coluna em questão qual é o menor valor. Neste caso, pense um pouquinho. Se você pensou em 1, acertou. Próximo passo, vamos alocar a maior quantidade possível de produtos para este local, ou seja, para a intersecção do atacado 4 e do CDC. Neste caso, o valor é 30.000 unidades. Vejam que fazendo isso, nós zeramos tanto aquela quantidade, né, de 30.000 unidades que o CD6 podia enviar para algum local, assim como a necessidade do atacado 4, que era de 30.000 unidades. Vejam que os cálculos eles são muito simples. E agora a gente vai continuar repetindo até suprir toda a necessidade da nossa matriz. Então vamos lá, próximo passo. Identificamos os menores custos restantes em cada linha e coluna, eles estão aí. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa nas linhas. São esses valores em laranja que nós vamos encontrar realizando o cálculo. Muito bem, qual é o maior valor resultante? É fácil, né? Se a gente, ou se você pensou no 5, que está ali em vermelho. Muito bem, com isso, nós zeramos a linha referente ao CDB, porque todos os 12.000 ou as 12.000 unidades possíveis de ser enviadas por esse CD já foram utilizadas no atacado 2. Vamos continuar. Próximo passo. Novamente, nós vamos encontrar quais são os menores valores de custo em cada linha, em cada coluna. Encontramos o maior valor resultante, que nesse caso, veja ali em vermelho, é o 7. Nesta coluna do 7, ou seja, na coluna do atacado 3, qual é o menor custo? Muito bem, é o 2. Para este local, ou seja, para a intersecção entre o atacado 3 e o CDA, nós vamos enviar 8.000 unidades. Pense um pouquinho, por que 8.000? Porque esse atacado 3, ele só tem a necessidade de 8.000. Então, mesmo o CDA tendo condições de enviar 25.000 unidades, não tem como enviar mais para esse atacado 3. Portanto, 8.000 unidades serão enviadas. Com isso, nós zeramos, né? Eliminamos também a coluna do atacado 3. Muito bem, vamos continuar com a aplicação do método de aproximação de Vogel. Vejam que a gente continua com procedimentos e passos bem simples. De novo, nós vamos identificar em cada linha, em cada coluna ainda não zerada, os dois menores valores de custos e vamos subtrair um do outro. Vejam que isso tem que ser feito, repito, em cada linha, em cada coluna. Eu só identifiquei em verde os dois valores na coluna do atacado 1 para que se reforce a ideia de que nas linhas e colunas já atendidas, ou seja, com a oferta ou demanda zerada, a gente não considera. Portanto, neste caso ali da coluna 1, do atacado 1, nós só tínhamos a opção do valor 3 e 4. Subtraindo um do outro, nós temos o valor 1 lá embaixo em laranja. E assim a gente vai fazer em todas as linhas e colunas restantes. Bom, qual é o maior valor resultante? Se você pensou em 3, acertou novamente. Agora, o próximo passo é identificar na coluna do 3 qual é o menor custo possível de ser utilizado. Neste caso, observem ali, é o 2. Tá? Para este custo 2, nós vamos enviar 7.000 unidades. Por que 7.000? Acredito que a essa altura vocês já devem ter entendido com muita facilidade a lógica. É que o CDD
só pode enviar 7.000 unidades. Ele só consegue produzir, ele só consegue enviar 7.000 unidades. Portanto, essas 7.000 unidades, pelo método de aproximação de Vogel, pela heurística utilizada, nós vamos enviar 7.000 unidades para o atacado 5. Zerando, vejam bem, zerando com isso a necessidade do atacado 5 e também zerando a oferta do centro de distribuição D, ou do ponto de origem D. Bem, veja que agora nós só temos como opção enviar 6.000 unidades para o atacado 1, zerando com isso a sua necessidade, e com isso temos ainda a oportunidade de enviar 11.000 unidades para o atacado 2, também zerando a sua necessidade. Vejam que, além de zerar as necessidades do atacado 1 e do atacado 2, também zeramos a oferta restante, né, que era de 17.000 unidades, do centro de distribuição A. E observem a última linha, né, onde a gente ainda tinha alguma necessidade de demanda, foi atendida. E esta seria a melhor situação possível, utilizando-se o método de aproximação de Vogel. Muito bem. Agora, vamos realizar um exercício de revisão do método de aproximação de Vogel. Observe que a planilha ou a matriz que aí se apresenta é a mesma do exercício disponibilizado na outra aula, aquela em que a gente fez um trabalho em dupla, onde realizamos um exercício para determinar qual é o custo ou qual é o melhor fluxo para auxiliar uma gerente de logística, a Camila, estão lembrados? Da empresa Silversign. Naquele caso, o melhor custo encontrado através do solver da Microsoft foi de R$ 746 mil. Vamos ver quanto vamos encontrar utilizando de maneira rápida o método de aproximação de Vogel. Lembro a vocês que existe uma planilha Excel no ambiente virtual da disciplina que deve ser usada para facilitar o desenvolvimento do cálculo. Após isso, não esqueça de salvar em PDF com o seu nome completo. Depois do nome completo, o nome do arquivo deve ser Vogel. Então põe o seu nome completo, Vogel, e salve em PDF lá no local criado para tanto no ambiente virtual. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho! Você acertou. E na coluna do 5, ou seja, na coluna do atacado 2, o menor custo possível de ser usado é de uma unidade monetária. Neste local aí, ou seja, na intersecção entre o atacado 2 e o CDB, vejam que é possível a gente enviar 12.000 unidades. Por que 12.000 unidades? Porque o CDB só consegue enviar 12.000. Mesmo o atacado 2 tendo uma necessidade de 23.000, não tem como enviar mais. É somente 12.000 a quantidade possível de ser enviada pelo CDB.